Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo Coelho, este é o canal Cruzada Viva. Este é um canal 100% ateísta. Quero mandar um grande abraço a todos os ateus, céticos, agnósticos e livres pensadores. E agradecer a todos vocês inscritos no canal. Sejam muito bem-vindos. Eu falo sempre que é um canal 100% ateísta, exatamente para quando o religioso aqui adentrar o canal, né, ele saiba que aqui é um canal onde eu contesto o sistema religioso, né? Não só do livro Bíblia, adorado por ele como sendo sagrado, né? Falamos aqui mais do cristianismo pela simples razão de viver em um país essencialmente cristão, de grande maioria cristã, e aí a gente bate mais na tecla do cristianismo, né? Então, se o religioso aqui adentrar o canal e quiser conhecimento, né, seja muito bem-vindo, né? Porque tem muitos que entram apenas para não ter argumentos, e aí entra com falácia e xingamentos e ameaças, né? Não consegue compreender que aqui é um trabalho para libertá-los dessa corrente, dessa algema que colocaram desde criancinha, né? Nós nascemos ateus, né? Na realidade, o ambiente em que nascemos é que impõe nossa religião. Se nascemos em um país cristão, quando somos pequenos, né, somos mergulhados em uma banheira sem nossa própria vontade, porque desconhecemos dessa religião, né, não sabemos o que está acontecendo. E aí somos mergulhados em uma banheira e condenados a ser cristão. E hoje, o camarada é cristão, né, criado em uma família cristã, e ali foi doutrinado que existe o mito de Jesus, né, e acredita piamente que ele realmente existiu. Porque, muito embora estude, seja advogado, médico, juiz, promotor, desembargador, presidente da República, ainda vive na fantasia religiosa. Infelizmente, por quê? Porque não buscou saber se a religião em que foi imposta a ele, a história dela, como surgiu, como foi, quem é esse Deus, né? Quem o viu, por quê, quem criou, porque homens criam deuses e não deuses criam homens. Não à toa, existem milhões de livros sagrados, milhões de religiões e bilhões de deuses ao redor da Terra. No entanto, o crente, que é exclusivista, né, em toda a sua arrogância, diz ser servo escravo de um Deus único e verdadeiro. Né? Só o dele é verdadeiro. Logo, todos os outros, que por sinal existiam muito antes do Deus hebreu, do Deus, né, judaico, do Deus cristão, do Deus, né, muçulmano, que são todos, né, filhos da mesma prole que o pai é Abraão, né? O povo hebreu vivia no deserto, semitas, de tenda em tenda, sabe, como nômades, sem terras. Tinham uma terrível inveja dos outros povos, babilônicos, sumérios, egípcios, né, assírios, medos, persas. Essas sociedades, muito mais antigas, tinham seus próprios deuses, né? Eram sociedades prósperas e felizes. No entanto, por que eu digo que a religião dos hebreus é a mais perversa de toda, que deu origem às três mais perversas, né? O judaísmo, o cristianismo e o islã. Até porque, sendo da mesma criação, se matam até hoje. E criaram esse Deus apenas para ter o pretexto sobre a bandeira deste Deus, denominado por eles como Senhor dos Exércitos, logo, um Senhor todo-poderoso sobre todos os outros exércitos, dos outros povos, das outras terras, das outras nações, não é? E agora, esse Deus exclusivista, claro, criado por eles, né? Homens criam deuses, não deuses criam homens. Logo, né, o Deus foi criado à imagem e semelhança deste povo, desta sociedade brutal. Agora, né, escolheu esse povo, porque não iria escolher outro povo, né? Mesmo, segundo o livro desse povo, esse Deus teria criado tudo e todos, toda a raça humana, todo o universo, né? Mas agora escolheu esse povo, uma acepção de pessoas exclusivista, Deus exclusivista, escolhe este povo para invadir outras terras, para matar, roubar, destruir. Aí o crente, em sua inocência religiosa, diz que quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo. A figura do diabo não existe para o povo hebreu, para o povo judeu. É uma figura a partir do cristianismo, não é? O crente pensa que porque ali no Jardim do Éden dizem que o diabo se apossou da serpente, isto a Bíblia não fala. A Bíblia fala que foi uma serpente. Não diz que ela se apossou alguma entidade dessa serpente, né?
Inclusive, era politeísta, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A serpente nada mais é, pessoal. Vou fazer um vídeo sobre isso. Ela era uma deusa muito adorada em várias sociedades antigas, né? E quando se cria um deus, todos os outros deuses se tornam demônios para esta nova criação. Este novo deus que chegou, que no caso foi o Deus de Abraão. O Elohim, o Adonai, né? Politeísta, né? O El Shaddai, o Baal, vários outros deuses da sociedade. Eu vou fazer um vídeo também sobre isso, tá, pessoal? Me aguardem. Então, pessoal, o crente diz que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Se tivesse um erro, uma contradição, perderia toda a sua divindade. Na realidade, a Bíblia é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. A Bíblia é um manual de intolerância que não deveria jamais ser ensinado para crianças. A Bíblia contém homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídios, né? Misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira e muita barbaridade. Além do que, o crente que vive no mundo de Oz, acredita no mundo fantasioso, tem que acreditar que cobra fala, machado voa, peixe engole gente, né? Inclusive o peixe que engoliu o Jonas, né? E ali, ele passou 3 dias dentro da barriga do peixe como se fosse um submarino. Depois ele é deixado na praia, né? Vivo. Que coisa, né? Aí, árvore que fala, águia que fala, homem que ressuscita, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnios, jumento que fala, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre as águas, estátua de sal, carruagem de fogo, cavalo que voa e por aí vai, inúmeras outras fantasias. Além de que absurdos científicos que o Deus onisciente, onipotente e onipresente dizia que coelho é ruminante e morcego é ave. E por aí vai as fantasias, né? O cristianismo em toda a sua história, repleto de homicídios, genocídios, torturas, perseguições, exploração de credibilidade popular, envolvimento com o holocausto, associação com a máfia, falsidade ideológica, acobertamento, repressão, evasão, corrupção, desvio, submissão e inquisição. As inquisições, daí o nome do meu canal, né? Cruzada Viva, que eu afirmo que as cruzadas não acabaram, continuam até hoje, né? Inclusive, agora, no país teocrata que estamos vivendo, na realidade está mais para uma ditadura religiosa mesmo, sabe? Eles estão tomando conta de tudo, né? Diz que o país é deles, né? O presidente se ajoelhando para charlatões religiosos, sabe? Cara que só prega ilusão na cabeça das pessoas. Inclusive, fiquei muito triste essa semana falando com um grande amigo meu, grande amigo de infância, uma pessoa muito inteligente e racional, formado, advogado, oficial de justiça, sabe? Mas sempre foi muito racional, mas agora está dentro do sistema religioso. Eu até entendo, sabe? A esposa dele está passando por uma situação muito difícil, na questão de saúde. E aí é onde essas raposas religiosas, essa máfia, essa quadrilha religiosa se aproveita. Pega você na sua fraqueza, quando você estiver mais precisando. É por isso que eles querem ver as pessoas de joelhos na doença, sabe? Desempregar, tira seu emprego para ver você rastejando, né? Pedir, implorar para eles dizer que foi o ser imaginário, quando foram eles que causaram tudo isso. Como são sinistros, como é perverso o sistema. Esse meu amigo agora está dizendo que eu me converta, que quer encontrar comigo no paraíso, que está próximo à hora, né, que as trombetas já tocaram. Ô, meu amigo, que coisa. Infelizmente, você só é cristão porque nasceu no Brasil, que é um país cristão. Se tivesse nascido em qualquer outra, né, país do mundo que não é cristão, você estaria adorando outro Deus e essas trombetas aí nem existem para eles. Infelizmente, sabe? E mesmo até porque, meu amigo, veja só o que diz Mateus, capítulo 16, versículo 28, né? Claro que o Jesus Cristo é uma criação romana, e ele jamais existiu. Ele foi criado para conter a guerra judaica. Os judeus ali não queriam mais pagar imposto ao Império Romano e esperavam um Messias, e tinham muitos, mas eram Messias políticos que libertassem os judeus do jugo romano. Os romanos passaram a perna nos judeus, foram muito mais rápidos, e aí criaram o mito de Jesus, o popstar da Galileia, que jamais existiu nas páginas da história, né? Aí o sistema religioso tenta sempre provar, né? Inclusive meu colega disse, não diga que Jesus existe para historiadores. Ô, meu amigo, historiador sério algum vai dizer que Jesus existiu, sabe? As poucas linhas que tem é ali do Flávio Josefo, que já foi comprovado no exame grafotécnico que é fraude, mas o povo continua acreditando. Tem também o Plínio Jovem e mais 2 lá que escreveram alguma coisa, mas não de Jesus, de um tal de um Cristo. E algumas poucas linhas,
e nem faz referência a esse Cristo na real, né? Que é narrado na Bíblia, fazendo esses milagres, essas coisas todas aí, né? Nada disso, é tudo fraude, infelizmente. Sabe? Então diz em Mateus capítulo 16, 28, se ele fosse real, né? Aí diz, com toda certeza vos afirmo, que alguns dos que aqui estão, aqui, lá, naquela época, na fantasia religiosa, não experimentarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem em seu reino. Então, era para o Jesus Cristo voltar naquela mesma época para aqueles que estavam vivos ali. Então, era para ver ele voltar até o próprio Pôncio Pilatos, né? E por sinal, Pôncio Pilatos existiu. Só que nos documentos que a igreja romana tem do Pôncio Pilatos, não menciona aquele tal do julgamento, não menciona nada sobre um tal de Jesus Cristo. Por que será? Por que será? Né? Até o próprio Jesus Cristo jamais escreveu alguma coisa de próprio punho. Por quê? Porque os evangelhos foram escritos muito tempo depois da morte dele. Esses evangelhos, as pessoas pensam que foi escrito pelos apóstolos, que é narrado na historinha fantasiosa, mas não. Né? Tudo foi forjado a partir dos concílios. Né? Ali tinha uma história preparada para um semideus. Inclusive dentro do concílio, quando o mito de Jesus é eleito com maioria de votos, 300 votos. E tinha a corrente do bispo Ário que foi contra, que era para ele ser um semideus, filho de Deus e não o próprio Deus. Mas lá fica decidido para reunir o império, né, que ele seria o próprio Deus. Ali é forjado a Bíblia, o Novo Testamento, centenas de evangelhos dispensados, outros queimados para não se saber, né? Inclusive tem 8 apócrifos só da infância desse mito, que foi cortada. Ali dos 12 anos até os 30 anos foi cortado. Por quê? Porque ali conta que ele matou 2 crianças, né, que ele se masturbava e muitas outras, tocava fogo em casa e muitos outros absurdos. Aí tiraria a divindade dele. E a partir dali, quando é forjado nos concílios, né, o Novo Testamento, dá-se início às cruzadas. As cruzadas, que inclusive é o nome do meu canal, né, Cruzada Viva, porque afirmo que as cruzadas não acabaram, continuam. E aí começa-se a invadir as terras que os romanos haviam tomado, que já tinham seus próprios deuses. Ali matam as pessoas, né, obrigam a aceitar Jesus Cristo ao fio da espada. Caso contrário, eram considerados pagãos, tinham que pagar o Império Romano e tomavam-lhe as terras, os bens, tudo que tinham e morriam ao fio da espada. Os templos de outras religiões eram substituídos por sacerdotes cristãos. E foi assim que foi forjada a religião que você hoje julga que é dócil da paz. Não é. Assim como o Islã não é, assim como o povo hebreu não era, assim como o povo judeu não era. Invadia as terras para matar, roubar, pilhar e destruir. Aquele povo que vivia no deserto, de tenda em tenda, pairando ali, como nômades, invadia outras terras para matar, roubar, destruir, estuprar e escravizar as criancinhas como escravas sexuais. Mas o Deus exclusivista escolheu esse povo, né? E o crente bate no peito e diz ser servo e escravo de um Deus único e verdadeiro. Na realidade, não é, né? Então, pessoal, aí esse meu colega, ele já está aí avisando até que o juízo final, né? Do que está próximo ao juízo final. Infelizmente, meu amigo, na realidade, o juízo final, para mim, na minha opinião, acabou quando se colocou a religião na cabeça das pessoas. Aí acabou o juízo das pessoas. Ali foi o juízo final. Quer dizer que tirou todo o juízo das pessoas, a religião. E ali foi o juízo final, né? Então, nesse caso, os ateus é que estão trazendo de volta o novo mundo. Libertação, né, da desgraça que foi a religião em toda a história da humanidade. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Israel, né? Quem é Israel, de fato? Israel, a gente sabe que é a terra prometida lá para as 3 religiões que se matam por ela, esperando esse tal desse mito voltar. Não vai voltar para lugar algum, porque não foi para lugar algum. É uma criação, não existe, né? Mas insistem, batem nessa tecla há 2000 anos, 2000 cacetada anos, e vai passar mais 2000 anos batendo nessa tecla aí, gerações e gerações sendo enganadas e ludibriadas por líderes religiosos que ficam aí podre de rico, né? Às custas da ilusão religiosa, né? Pastores ali, né, andando de carro blindado, mansões, imensas mansões, né? E tava aí, rapaz, um presidente da República de mãos dadas com um charlatão que enriqueceu às custas do suor dos outros, sabe? Que coisa. E aí eles, podre de rico ali, mansões, jatinhos, fazendas, tudo, Deus só dá a eles, né? Mas promete ao povo ilusão. E a pobre ovelha domada fica ali, sentada ali, né? De frente ao púlpito da igreja, onde o prestidigitador, com a sua varinha de condão, empurra a ilusão na cabeça delas. E o livro Bíblia, para eles, tem
uma subcapa, que eles não conseguem ver, né? Parece que eles veem só aquilo. Tanto que a Bíblia do crente é toda marcada, toda frisada, parece mais uma lona de circo toda colorida. É os textos, o caminho no curral por onde a ovelha deve seguir. Além disso, ela não pode saber, não pode questionar. Então, Israel é a terra prometida para este povo, né? Essas três religiões descendentes do mesmo Deus, daquele maluco do Abraão que fumava uma erva brava. Então, vamos saber quem é esse Israel. Vou começar do começo, lá dentro do livro Bíblia da Gênesis, pelo Jacó, né? Vamos entender. E eu vou explicar por que esse nome Israel, tá? Jacó, filho de Isaac e Rebeca, viveu 147 anos e deu origem a 12 tribos de Israel. Jacó também, conhecido como Israel, foi o terceiro patriarca da Bíblia hebraica. No entanto, os arqueólogos não encontraram nenhuma evidência significativa da existência de Jacó. Aqui a arqueologia séria sempre desmentindo, né? A igreja sempre procurando, né, forjar provas, né? Assim como a Nossa Senhora que aparece em qualquer vídeo, em qualquer folha, até no furico de cachorro, sabe? O sistema religioso também tenta forjar. Ele ensina as pessoas para trabalhar para eles, né? Formados aí em teologias, arqueólogo, né, bíblico, né, para tentar forjar a arca, fraude, né, o manto sagrado, fraude, né, prego de Cristo, fraude, coroa de Cristo, fraude, tudo fraude porque não existiu, tá, meu pessoal? Então, Jacó no texto grego da Septuaginta é traduzido como aquele que segura pelo calcanhar, que ele teria segurado o próprio Deus pelo calcanhar. Vamos entender isso, né? A Septuaginta foi quando foi traduzido do hebraico para o grego. Tomando como referência a mesma fonte, Israel, no grego já é traduzido como aquele que lutou com Deus, né? Deus teria sido aquele lá no hebraico que agarrou pelo calcanhar. Ali ele era chamado de... Interessante, que ele já era chamado, que coisa, né? Já era chamado como que agarrou pelo calcanhar. Aí quando você traduz para o grego, quem ele agarrou pelo calcanhar? Foi Deus, né? Então tá. Jacó era filho de Isaac e Rebeca, irmão gêmeo de Esaú e neto de Abraão. Sua história ocupa 25 capítulos do livro do Gênesis. Deus teria feito uma profecia a Rebeca sobre duas nações que nasceriam de seu ventre, né? Então o próprio Deus sabia a merda que ia fazer, né? Dividir, né? Duas nações. Então nascem Esaú e Jacó. Seus descendentes seriam os Edomitas e os Israelitas. Jacó, com suas esposas Léia e Raquel, e suas duas concubinas Bila e Zilpa, né? Ali o step dele, né? Teria 12 filhos, né? 12 filhos. Os futuros líderes das famosas tribos de Israel. Rubem, Simeão, Levi, o famoso Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Aser, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. E uma filha chamada Diná. Né? José não entra na composição direta do futuro Estado de Israel, mas sim de seus dois filhos, Manassés e Efraim, que seriam adotados por Jacó. Levi é outro filho de Jacó que não recebe herança na terra prometida, porque o Senhor é a sua herança. O Levi, no caso, seria o dono do tabernáculo, né? Não recebeu herança e por isso que as tribos davam o tributo para ele, né? O tal do dízimo, né? Que seria ali comida, né? De acordo com a colheita de que cada um que recebeu suas terras, né? Davam ali o que plantavam, o que criavam, isso de acordo com a colheita, tá? Esse é o dízimo, comida, alimentos. Após se passar pelo irmão para obter a bênção do pai, Isaac, Jacó entra, olha só, ele se passou pelo irmão gêmeo para receber a bênção do pai. O pai estava meio ali caquético, né? Velho já. E o velho confundiu ele com o irmão, né? E deu a bênção a ele, né? Só que o que acontece? Né? O que acontece é que o Deus bíblico onisciente aceitou essa bênção, mesmo sabendo que não seria o Esaú, e sim o Jacó. Que coisa, né? Sua mãe aconselha-o a sair de casa,
prometendo. Então, por conta dessa bênção, Jacó entra em pé de guerra com seu irmão Esaú. Sua mãe aconselha-o a sair de casa, prometendo-o chamar de volta quando o irmão se acalmasse. Então o irmão ficou pé da vida, porque ele tomou o lugar dele. E agora queria matá-lo. Rebeca argumentou com Isaac para que ele abençoasse a ida de Jacó. Então, com 100 anos, Jacó partiu para Padã Arã. Essa questão de idade na Bíblia, rapaz, é simples. É para explicar toda a geração, porque esse pessoal vivia tanto. Adão, 930 anos, e por aí vai. Todos viviam muito naquela época. É para explicar que em 40 gerações chegava na geração do tal do Jesus Cristo. Tá? Mas vamos lá. Então, com 100 anos, Jacó partiu para Padã Arã, região da atual Síria. Lá casa-se com duas jovens, Léia e Raquel. Após 20 anos de trabalho, Deus diz para ele retornar à sua terra. Ele parte com as suas duas esposas, duas criadas, 11 filhos e uma filha, seus criados e seu rebanho. Deus fez um pacto com ele e prometeu levá-los são e salvo à terra prometida. No caminho rumo ao sul, ao longo de uma rota que ficaria a leste do rio Jordão, a caravana chega a Jaboque, um afluente do rio Maior. Lá Jacó é informado de que o seu irmão estaria a caminho com um exército de 400 homens, para pegá-lo. Ele resolveu então mandar a família atravessar o rio. Pode ir na frente que eu fico aqui. E ali ficou em comunhão com Deus. O que eu não entendo é isso, porque ele ficou em comunhão com Deus. Como que ele estava brigando com Deus? Ele ficou em comunhão com Deus. Olha só o que diz, o texto. E ali ficou em comunhão com Deus e passou a noite à margem norte do afluente. Então diz em Gênesis, ficando ele só, lutava com ele um homem, que esse homem, ninguém disse se é Deus, porque até o próprio texto bíblico não diz que é Deus, lutava com ele um homem, até o romper do dia, passou ali até amanhecer o dia lutando com esse homem. Vendo este que não podia com ele, esse homem não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este, não te deixarei ir, Jacó disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Então ele queria, porque queria que esse homem abençoasse ele, Então vamos lá, pergunte-lhe. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? O homem perguntou, para poder ele deixar o homem ir. Como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Israel, Pois como príncipe lutastes com Deus, Lutastes com Deus. O cara diz que é o próprio Deus, E os homens, Deus e os homens, e prevalecestes, Disse Jacó, dize, rogo, como te chamas? Como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Gênesis capítulo 32, versículo 24 ao 29, ao 9, Então, pessoal, é o seguinte, aqui, ele lutou aqui com Deus, segundo a Bíblia, que era um homem, Um homem. Agora, o texto diz que ele lutou com Deus e homem, e prevaleceu, ganhou, Então, ele ganhou de Deus, olha que coisa, Se fosse real, as histórias. Então, que Deusinho fraquinho, E Deus foi e deu o nome dele de Israel, Agora, vamos entender esse nome Israel. Divida em 3 sílabas. Israel. Como era povo politeísta, vamos entender isso aqui, O Is vem de Ísis. Quem é Ísis? A deusa Ísis é uma das principais divindades da mitologia egípcia, embora seu culto transcenda as fronteiras do Egito e se estenda por todo o universo grego-romano, chegando inclusive às terras das quais atualmente se localiza a Alemanha. Chegou até a Alemanha o culto a Ísis. Sua veneração remota 2.500 anos antes de Cristo. Vem ali da quinta geração, da quinta dinastia egípcia. Ela é a principal, a primogênita do deus da terra Geb. Ela é a primogênita do deus Geb, deus da terra. E da divindade que rege o cosmo, Nut. Seu irmão Osíris
se tornara seu marido. Ela casou com o irmão Osíris. Então, essa é a trindade. Osíris, Ísis e dá à luz a Horus. A trindade, não é? Que a Igreja Católica criou e não sabe explicar porque não quer explicar, que é cópia, plágio de trindades antigas como Tammuz, né? Ali vem Semiramis, Nimrod e Tammuz. Aqui, Osíris, Ísis e Horus, né? Que são as mesmas histórias plagiadas. Horus nasceu de uma virgem no dia 25, fazia milagres, foi morto, ressuscitou, tinha apóstolos e tudo a mesma história do tal do Jesus Cristo, que nada mais é do que referência a deuses solares, né? Então, com o qual ela concebe Horus. Ela casou com o irmão Osíris, com o qual concebe Horus, deus do firmamento, a luz do mundo, a energia do sol, né? Seu outro irmão é Sete, responsável pelos desertos e a escuridão. Ele se transforma no principal inimigo do casal. Osíris era muito invejado a sorte de Osíris, que tinha como missão governar a terra, mais especificamente o Egito. Assim teve a oportunidade de transmitir aos homens conhecimentos preciosos sobre a agricultura e o trato com os animais. Segundo a mitologia egípcia, Osíris é traído por Sete, morto e esquartejado por esta divindade, morto pelo seu próprio irmão Sete e esquartejado, né? Que é associada à face do mal, o Sete. Ísis, desesperada, consegue reunir todos os pedaços, os membros do marido, com exceção do órgão genital masculino, que foi trocado por um órgão de ouro, não é? Ela o ressuscita graças aos seus dotes mágicos e ao seu poder de cura. Logo depois, eles concebem Horus. Então, Horus se vinga e mata Sete. Ísis é exatamente assim, zelosa com todos, exercitando assim a sua natureza maternal e fértil. Por muito tempo, esta deusa foi venerada como representação maior da essência materna e da esposa perfeita. Ela era vista igualmente, Ísis aparece lá com o menino Jesus, o menino Horus. A mesma coisa que se vê com a iconografia de Maria, sabe? Iconografia de Maria. Horus, pessoal. Aliás, Osíris é esse aqui, ó. Esse é Osíris, né? Eu tinha toda a coleção dos deuses egípcios. São 95, se não me engano. Mas eu tive uma precisão, né? E vendi. Inclusive com toda a história do Egito. Mas vamos lá. Por muito tempo, esta deusa foi tal. Ela era vista igualmente como um símbolo do que há de mais singelo dos que morrem e dos que nascem, né? Ano após ano, a morte e a ressurreição de Osíris foram relembradas em diversos rituais. No Egito, preservava-se uma festa denominada a Noite da Lágrima. Ela ocorre em junho e é conhecida como Lelat al-Nuqta. Nesta tradição, mantida pelo povo árabe, revive-se o enlace de Geb e Nut, ou seja, da terra e do firmamento. Então, o amor entre a terra e o firmamento deu origem a esses deuses aqui. E o surgimento da sua descendência, que inclui Ísis e Osíris, além de seus irmãos, que assim totalizam 9 deuses, né? 9 deuses filhos, exatamente de Geb e Nut, terra e firmamento. A famosa Eneada, que teve seu princípio com a divindade criadora originária. Junto com Ísis e Osíris, Ísis e Osíris simbolizavam a realeza do Egito, que na realidade os deuses eram os próprios faraós, tá? Imperadores faraós. O culto desta deusa foi de grande importância na antiguidade, especialmente no Império Romano, no qual ela obteve muitos discípulos, né? O Império Romano já adorava Ísis e o tornou a mãe de Jesus, porque era a mãe de Horus, que tinha a mesma história de Jesus. Essa é a trindade. Hoje, a arqueologia comprova este fato e é possível encontrar vestígios de templos
e monumentos piramidais em todas as partes de Roma. Na Grécia, estes rituais atingiu antigos espaços sagrados em Delos e Delfos e Eleusis, e se desenvolveu particularmente em Atenas. Seus discípulos se espalharam também pelo territórios gauleses, na Espanha, na Arábia Saudita e até em Portugal, na Irlanda e na própria Grã-Bretanha. Veja como Ísis era poderosa, não é? E agora vamos à segunda sílaba, Ra. De Ísis, agora Ra, outro deus egípcio, né? Ra é este aqui, né? Um antropomorfismo. É isso aqui, ó, Ra. Ó. Esse é Ra. Cabeça de águia. De águia não, de falcão. Ra é o deus Sol, o mais poderoso do panteão egípcio. Ra, do português Ré, é o deus egípcio do Sol, sendo a principal divindade da região egípcia. O culto ao deus Sol foi muito próspero no Egito, sendo a principal forma de adoração e um culto oficial por cerca de 20 séculos. O Ra também é referência ao Horus também, tá? Que é o deus Sol também. É porque iam se juntando deuses com deuses. E eu vou mostrar a vocês aqui, tá? As divindades geralmente estão ligadas a fenômenos da natureza. As divindades estão ligadas a fenômenos da natureza. É fato, sabe? O homem criava os deuses, né, porque não tinha explicação para as coisas. E aí ligavam à natureza. Você pega, por exemplo, né, os deuses gregos, né? Deus do raio, Deus do não sei de quê, também Deus solares, né? E por aí vai. Deus da tempestade, por aí vai. E devido à importância da luz no cultivo dos alimentos, os antigos egípcios atribuíram a Ra grande importância, porque ele era o deus Sol, o Sol que fecundava a terra. Os raios de Sol que fecundam a terra e traz a vida, né? Ele era de grande importância. Além de ser a divindade central do panteão egípcio, Ra também é um dos principais, um deus primordial e criador dos deuses. Ele criou outros deuses. É claro, se juntar com outros deuses de outras. O Egito era muito grande e cada cidade egípcia tinha os seus próprios deuses, assim como na Grécia, né? Deus e da ordem divina, junto de sua esposa Re, né? Cujo nome é a versão feminina, Re é a versão feminina de Ra. Olha só, do nome Ra. E pode ser a mesma divindade, logo a esposa dele era ele mesmo. Ele era casado com ele mesmo. Ele era a versão dele masculina e feminina. Olha só a imaginação do ser humano, né? Originam a genealogia, né? Shu e Tetnuf, Geb e Nut, Osíris, Set, Ísis e Neftis. Ao longo do tempo, esta divindade foi associada a outros deuses, né? Agora, Ra é associado a outros deuses. Aquilo que eu falei, né? Quando Ra chega, vai dominando o Egito, chegando em outras cidades que já tinham outros deuses, então fazia a junção dos dois deuses, criando um só. Veja só. Como Horus, Sobek ou Sobek-Ra, Amon ou Amon-Ra. Amon-Ra é justamente o que os crentes, o que os religiosos, que o católico responde quando, né, o padre encerra uma frase e aí eles dizem Amém. Amém é uma transliteração de Amon-Ra, desse Deus aqui. É uma saudação a dois deuses que se juntaram e formaram um só, Amon-Ra, né? Que veio a derivação da palavra Amém, né? E também Conon ou Conon-Ra. A sua existência está intimamente ligada, poderíamos dizer também, né? Já que os líderes religiosos se acham os próprios deuses, né? Como o Edir Placebo aí disse que outra hora disse que era semideus, né? Então podemos dizer que ele ali vamos dizer, Edimon, né? Edimon-Ra, Edimon-Ra, Ra, né? Amon-Ra, né? Ou Mun-Ra Edi,
Edimun-Ra. Eita molesta. E a sua existência está intimamente ligada à realeza, pois Ra teria vivido em Heliópolis, né? E regido o Egito antes mesmo das divindades históricas, né? Das quais os faraós seriam seus descendentes, né? Os faraós, descendentes dos próprios deuses, eram os próprios deuses, né? Ra, o deus Sol, era representação comumente pelo Sol do meio-dia e possuía o obelisco como insígnia, né? O obelisco que é ali, né? Aquelas pedras pontudas que é colocada, aquilo ali é uma representação do raio do Sol penetrando a Terra e fecundando a Terra, né? E também representa o órgão sexual masculino, né? Inclusive os faraós usavam uma coisa parecida a uma gravata, só que embaixo, representando o órgão sexual masculino. Pode prestar atenção nas vestimentas dos faraós. E um exemplo bem claro está na gravata, né? A gravata também é uma representação de um obelisco, de um órgão sexual masculino. Só que quando representa ali na Terra, quando o raio do Sol penetra a Terra e traz a vida, né? Fecundou a Terra. O qual era considerado um raio do Sol petrificado, não é? O obelisco. Na sua forma animal, poderia transmutar-se em falcão, leão, gato ou pássaro benu, né? Notem que o deus Sol possui 4 fases. A primeira ao nascer do Sol, a segunda ao meio-dia, a terceira ao pôr do Sol e a quarta fase à noite. A primeira seria o leão, ao meio-dia seria o falcão, né? A terceira ao pôr do Sol seria o gato e à meia-noite o pássaro benu, né? Contudo, a principal fase é a do meio-dia, né? A do falcão, né? A fase do falcão, quando ele é representado por uma ave igual ao falcão. Ra é a criação. Segundo a mitologia egípcia, todas as formas de vida foram criadas por Ra, ao pronunciar seus nomes secretos. Outras versões também afirmam que os seres humanos teriam sido criados a partir das lágrimas e suor de Ra, o qual ficara tão esgotado pelo trabalho da criação que ele fora atribuído por seu pai Num, que chorou e de suas lágrimas abrolharam o homem e a mulher. Agora, o sincretismo de Ra. A cidade de Lunu era o centro do culto a Ra, localizada ao norte do país. Mais tarde, os gregos denominaram aquela cidade como Heliópolis, cidade do Sol, e lá reinava o deus solar local, Atum. Daí a fusão Atum-Ra. Vale salientar que Heliópolis foi um grande centro comercial do Baixo Egito. E seus sacerdotes possuíam grande prestígio, o que levou os faraós de Tebas a adotarem Amon como o deus supremo, né? Surge então uma nova fusão, desta vez denominada Amon-Ra, né? Protetor dos faraós. Assim, o deus Amon se tornou a divindade de destaque do panteão, né? Pois a superposição Amon-Ra significa basicamente o culto ao Sol. Logo, Amon, culto, e Ra, Sol. Outro sincretismo muito conhecido é o de Ra e Horus, o que pode ser visto nas representações associadas ao falcão ou ao gavião, né? O antropomorfismo, né? Metade homem, metade pássaro. Pois que, ao ser figurado com uma cabeça de falcão, era estabelecida uma identidade com Horus, né? Outro deus solar idolatrado em períodos mais remotos do Egito. O Horus, na realidade, o Jesus é plágio de Horus, de Mitra, Dionísio e tantos outros deuses solares, né? Agora temos Is, de Ise, e Ra, né? Is-Ra e Ra, do deus Ra. Agora falta o quê? O El, né? Israel. Então o El, meu amigo, El é Deus, El era o Deus cananita, entendido pelos cananeus como seu Deus criador, e que também foi cultuado pelas tribos hebraicas que se assentaram no norte da Palestina. Seu nome, por vezes, foi utilizado como símbolo de Yahvé.
né? Agora, por que eu falei tão pouco aqui sobre El? Porque eu tenho um vídeo que vou fazer preparado para falar exatamente desse Deus El e ali das várias divindades dos hebreus, que eram politeístas, né? Se torna monoteísta a partir do judaísmo, com o Yahvé. Tá bom, pessoal? Quero deixar aqui um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.